Good day, mate. Hi again. Again? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e tenho trazido aqui algumas das experiências que eu passei por lá, alguns fatos, algumas curiosidades durante os 6 anos que eu passei lá. E hoje eu queria trazer assim uma coisa engraçada que eu percebia que acontecia lá e eu achava assim muito estranho, muito peculiar. Que quando a gente pega um ônibus lá, eu já fiz um vídeo sobre como pagar o ônibus e tal. A gente entra no ônibus, a gente apresenta ali o Go Card no leitor, senta no seu lugar. Quando você vai descer um pouco antes do seu ponto, né? Entre o ponto anterior e o seu, você aperta um botão que vai ter um botão em cada uma daquelas colunas que tem para você segurar, vai ter um botão desses. Você aperta ali e alguma coisa ali avisa o motorista. Tem um painel ali na frente que, se eu não me engano, está escrito assim, bus stopping, que está avisando para os passageiros que no próximo ponto o ônibus vai parar. Isso significa que alguém já apertou ali o botão e não é para todo mundo que vai parar naquele ponto apertar o botão também, porque enche o saco do motorista, né? Talvez. E o motorista talvez tenha ali algum sinal sonoro ou algum sinal também visível que é para parar naquele ponto quando o botão amarelo, se eu não me engano, era um botão amarelo que é apertado avisando que você vai descer naquele ponto. Parece que fazia um plim também. Parece que eu me lembro que fazia um plim. É que assim, eu tomei muito ônibus logo que eu cheguei lá, mas depois eu comprei carro e aí eu nunca mais tomei ônibus. Muito raramente eu tomava ônibus só quando eu precisava ir até a cidade, mas depois que eu me formei também, a minha escola era bem no centro, então eu tinha que pegar o ônibus para ir, mas também era só um dia por semana. E era um dia que passava o dia inteiro lá, mas era um dia por semana. E eu também nem fui muito, porque eu peguei uma parte do Covid que eu estava estudando. Então, nessa época, passou a ser um curso assim, meio online. O professor mandava a unidade, o livro, mandava as questões e ele falava assim, estou aqui disponível para qualquer dúvida. Então, era meio difícil pegar o ônibus para ir pro centro. Depois, aí, às vezes, quando tinha que fazer algum exame médico que tinha que fazer lá no centro, daí eu pegava o ônibus, mas era muito raro que isso acontecesse. Então, eu me lembro que parece que tinha um sinal sonoro também. E aí o motorista parava e você descia. Mas quando eu ia no centro, era o ponto final, eu descia no ponto final. Então eu sentava lá no fundo, num cantinho, perto da janela, e ficava bem tranquila, olhando a paisagem, não tinha nem que me preocupar, porque eu não tinha que apertar o botão. No ponto final, o ônibus ia parar. E eu achava interessante que sempre que passava o ponto antes do ponto final, alguém apertava o botão e aparecia lá bus stopping. E eu ficava pensando, será que se ninguém apertar esse botão, o ônibus vai passar direto pelo terminal, vai ficar dando voltas com os passageiros até que, se alguém aperta esse botão, ele vai lá para o ponto final e para. Não tinha necessidade de apertar o botão do ponto final, é o ponto final. O ônibus vai ter que parar no ponto final.
Eu achava isso assim, não tinha uma vez que eu pegava o ônibus lá para o terminal, e aí eu comecei a observar, né? Que toda vez que estava chegando no ponto final, eu olhava lá para ver se alguém tinha apertado, e alguém tinha apertado. É incrível. Até hoje eu não entendi por que as pessoas apertavam o sinal antes do ponto final. Que é óbvio que o ônibus vai parar no ponto final. Ele não vai para lugar nenhum além dali. Então ele vai parar e você não vai deixar de descer no seu ponto final. Mas é incrível, isso acontecia lá na Austrália, eu nunca consegui entender. Se alguém que tá vendo esse vídeo souber o motivo, me explica. Porque de repente é alguma coisa, até algum mecanismo automático do ônibus, e eu achava que era alguém apertando o botão, porque é impossível que exista alguém, é claro que não era todo mundo dentro do ônibus, mas uma pessoa todas as vezes que eu pegava o ônibus, pelo menos uma pessoa seria tão burra a ponto de achar que tinha que apertar o botão, senão o ônibus não ia parar. É isso que eu queria comentar hoje, só uma coisa assim meio engraçada pra gente relaxar, que o calor tá demais, e eu já tô perdendo a voz de tantos vídeos que eu gravei hoje, então a gente fica com essa historinha aí meio engraçada para pensar o que acontecia, que as pessoas tinham que apertar um pouco antes de descer, de parar no ponto final. O que será que o motorista pensava, né? Porque se eu achava isso, o que será que o motorista pensava? Mas é isso, beijão e obrigada por ter assistido. Bye, bye!